Olá pessoal, este é o canal Urogineco Online, meu nome é Rafael Moreira. O assunto de hoje é um assunto bem importante, gente. Será que existe alguma relação genética para a incontinência urinária? Filhas de mulheres que têm incontinência urinária têm mais chance de ter esse problema no futuro? Existe essa correlação genética, pessoal? Isso que você vai ver aí no vídeo de hoje. Acompanhe até o final, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar essas informações também para aquelas pessoas que sofrem desse problema que tão incomoda, né, as mulheres, que é a perda urinária de esforço, tá bom, pessoal? Então, gente, uma introduçãozinha aqui, lembrar que a incontinência urinária afeta bastante mulheres, cada vez mais mulheres jovens também evoluindo com problema de incontinência urinária. Só para vocês terem uma noção, pessoal, nessa semana nós tratamos uma paciente de 31 anos, olha só, gente, 31 anos, ela já tem um parto vaginal, mas ela tem incontinência urinária há pelo menos 5 anos. Ela tem 9 irmãos, ou seja, são 10 filhos. Desses 10 filhos, pessoal, 6 são mulheres. Todas elas têm incontinência urinária de esforço. Então, olha só, gente, a forte relação aí com a herança genética. Existe relação mesmo? Dá pra gente falar que a parte genética é um fator causador para a incontinência urinária de esforço? Fique aí até o final do vídeo. Pessoal, um dos grandes trabalhos que fala sobre essa hereditariedade para a incontinência urinária de esforço é um trabalho sueco, onde demonstrou que 16 mil pares de mulheres gêmeas, né? Eles fizeram um estudo e obviamente fizeram uma estratificação sobre IMC, né? Então separando essa parte de IMC, menopausa, partos, né? Ou seja, ele viu uma correlação de 56%, né, de origem genética para a incontinência urinária de esforço, mostrando essa relação, gente, olha só, né, de incontinência urinária com a parte genética. Então a resposta para a pergunta, gente, inicial do vídeo é sim, existe fator genético documentado e comprovado, obviamente, né, para a incontinência urinária de esforço. Foi-se atrás um pouquinho, gente, em pesquisas para saber da onde vinha esse problema, né? E se achou, obviamente, alguns genes relacionados aí ao colágeno, como o gene, olha, COL1A1 e o COL3A1, que dá origem à matriz celular, gente. Isso causa uma fragilidade desses tecidos e o suporte da uretra acaba se perdendo. E olha só, gente, uma coisa interessante também é que esse estudo sueco viu também uma relação genética também por prolapso, né? Prolapso genital. Então olha só, gente, como a nossa pelve, né, ela é feita a sustentação por ligamentos, músculos e ligamentos, qualquer fragilidade nesses vetores acabam levando tanto à incontinência urinária quanto também ao prolapso de órgão pélvico, tá? Então uma coisa aí muito importante, se documentou essa parte aí. Então para essa mulher, por exemplo, que nós operamos aí na semana passada, 31 anos, todas as irmãs têm incontinência urinária de esforço. O que é importante aqui, gente? É uma mulher jovem, geralmente o fator genético aparece mais jovem, essa incontinência urinária também, e obviamente tem outros parentes, né, próximos que têm também o problema. E o que é importante para essa? A gente vai mudar ali a conduta terapêutica, o tratamento? Geralmente não. Mas é muito importante aqui, gente, o aconselhamento. Então essas pacientes aí, a gente tem que combater os fatores de risco mais cedo. Então, uma paciente que a gente tem que chamar mais cedo, né? Falar sobre o problema, falar sobre a chance maior de ter incontinência urinária e fazê-la combater os fatores de risco, que podem agravar o problema no futuro, tá? Então, por exemplo, o combate à obesidade, é o que eu sempre falo aqui, pessoal. Só reabilitação ou somente cirurgia não resolve o problema. A gente tem que combater o fator de risco, porque vai resolver o problema pontual, mas se a gente não melhorar, se a gente não tiver consciência e andar na linha, o problema volta de novo. Tá bom? Então o controle do peso, uma boa dieta, atividade física, exercícios pélvicos, né? Reabilitação pélvica de forma mais precoce. Então a gente tem fisioterapia, a gente tem pilates, exercício de um modo geral, gente, vai ajudar, obviamente, a retardar esse problema ou quem sabe fazer não aparecer essa incontinência urinária. Então a palavra-chave para paciente com herança genética para incontinência urinária chama-se
aconselhamento. Combinado? Essas 5 irmãs dessa paciente aí, chamei aqui no meu consultório, né, para a gente conversar, ver como é que estão esses fatores de risco e, obviamente, orientá-las, né, para combater. Sempre tentando um método minimamente invasivo primeiro, né, seja aí uma cadeira eletromagnética ou uma reabilitação pélvica, eliminar também os fatores de risco para ver se a gente consegue minimizar o problema ou, quem sabe, tratar. Tá? Na eventual não melhora, o tratamento cirúrgico ele acaba se impondo se a qualidade de vida aí dessas pacientes estão ruins. Então essa paciente aí, ela não melhorou com reabilitação, ela já vem de um controle de fatores de risco aí importante, ela é bem regrada, ela sabe o problema das irmãs e obviamente a gente foi para um tratamento cirúrgico. Paciente jovem ainda em idade reprodutiva, não é tão aconselhável fazer cirurgias com uso de tela, ainda mais aquelas que vão querer engravidar. Então procedimentos cirúrgicos sem tela acabam sendo uma boa opção. Nessa paciente, a gente fez uma técnica chamada Burch, né, o Burch laparoscópico, que é minimamente invasiva, são alguns furinhos aqui na barriga, a gente faz por laparoscopia para tentar refazer um pouco mais ali aquele vetor anterior. Tá? Outras opções sem telas, a gente tem os agentes de preenchimento, a gente tem slings aponeuróticos, né? Só que acaba sendo uma cirurgia também aí um pouquinho maior. Para fechamento, né? Para uma conclusão, existe essa herança genética? Existe esse fator genético para incontinência urinária? A resposta é sim, existe. O que é muito importante desde cedo fazer? O aconselhamento. Orientar essas pacientes a combater os fatores de risco para que a incontinência ou não venha ou se retarde, né, o aparecimento dela, tá bom? E obviamente fazer tratamentos cada vez mais precoces, né, reabilitação precoce para a gente poder também minimizar um problema. Gostou dessa informação da herança genética aí para a incontinência urinária e também para o prolapso de órgão pélvico? Curta aqui esse vídeo, não esqueça de compartilhe com aquelas pessoas que infelizmente sofrem do problema e tem outras pessoas também na família, porque essa informação aí pode ajudá-los. Combinado? Aqui no nosso canal também você vê vários vídeos relacionados também à incontinência urinária. Maratone, veja, se informe sobre o assunto e não esqueça de compartilhar também com pessoas que sofrem problema para ajudá-las aí a ter uma boa orientação e quem sabe até tratar de forma aí mais adequada. Grande abraço para todos, uma excelente semana, tudo de bom aí para vocês e um forte abraço.